Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Pop Ferrou. E no programa de hoje, a nossa convidada, ela é organizadora da Feira de Artesanato Arte da Gente, que acontece 2 vezes ao ano aqui no Clube da Ferrou, no ginásio. Seja bem-vinda ao Pod Pop Ferrou, Ana Maria. Boa noite a todos, boa noite, Júlia, boa noite, Pod Pop da Ferrou, a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui, muito obrigada pela oportunidade. Imagina, a gente que fica feliz em ter essa parceria de anos de trazer a Feira de Artesanato para cá, que a gente sabe que atrai tanto bastante artesãos, né, para poder expor, quanto também a população da cidade que vem apreciar e gastar, né? Com certeza. Já são 24 anos que nós temos essa parceria com a Associação Atlética Ferroviária, do qual nos dá muita alegria, né, de ainda o clube abrir as portas para tantos artesãos do Vale do Paraíba, né? Então a gente fica muito agradecida à Associação Atlética Ferroviária. Então, para a gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como surgiu a Feira de Artesanato, né? Há 24 anos já, né, que tem, então, como que foi o início todo desse projeto? Então, eu tinha a locadora e a minha locadora era um espaço cultural, e nesse espaço cultural a gente trazia muita gente de fora. E nessa época, em 2000, o Arthur Ferreira dos Santos veio ser presidente do clube. E ele me convidou para que eu viesse trazer uma parte daquela parte em relação ao artesanato, a essas exposições que aconteciam no meu espaço cultural para Ferrou. E aqui era um clube muito voltado para homens, quase as mulheres só vinham mesmo no dia dos bailes que tinham aqui, né, no aniversário do clube, o carnaval, que era muito procurado, e ele queria trazer um pouco mais de mulheres, né, trazer para a piscina, ter uma ação voltada para mulheres, né? E, para falar a verdade, quando falava em fazer arte cultural, nunca tinha verba, nunca tinha condições de montar alguma coisa voltada para mulheres. Então, foi a hora que eu, então, propus a toda a diretoria de fazermos, então, uma feira de artesanato. E eles acharam super legal. E aí, como eu viajava, ia para muitas cidades fazendo entrevista, eu acabei conhecendo muitos artesãos, e aí foi a hora que nós fizemos a primeira feira. A nossa primeira feira, nós já tivemos 70 artesãos do Vale do Paraíba, né? Um número Que bem expressivo. foram 70 artesãos, foi muito bacana. E já trouxemos cidades de fora, né? Que nem Taubaté, que era um dos artesanatos muito procurado, que eram as figureiras, né? Que mexiam até com os pavõezinhos, né? Não Que sei se é marca você registrada de a Taubaté, marca né? registrada. E por quê? Para você ver, há 24 anos ainda nós mexíamos com arte raiz, ou seja, tudo era tirado da natureza. Então, cada cidade tinha o seu artesanato que chamava atenção. Taubaté, as figureiras, já Guará era a parte do abrólio, que hoje nós conhecemos por macramê, né? Já Campos de Jordão era as lãs, né? E aí cada cidade tinha sua característica. Pindamonhangaba também teve dois momentos das características de artesanato de Pindamonhangaba, que foi as panelas feitas de barro, né? Tanto que a gente tem lá a cerâmica de Pindamonhangaba, né? E também os tapetes arraiolos, que foi introduzido então pela primeira dama, que era a Ana Rosa, né? Que introduziu os tapetes arraiolos, dando espaço, que eu acho que foi a primeira dama a voltar para os deficientes físicos. Então, quem fazia os tapetes arraiolos eram os deficientes físicos, que ficou esse projeto por 15 anos. Então, ele passa a ter uma característica dos tapetes arraiolos de Pindamonhangaba. Era um começo bem regional, assim, né? Sim, então nós tivemos, tanto que todas as pessoas que chegavam a Pindamonhangaba queriam conhecer os tapetes arraiolos, que foram muito famosos. Ficou bem marcada, né? Foi. E como que surgiu o nome Arte da Gente? Ela não foi arte da gente. Na primeira, ela era feira de artesanato. Eu já nem me lembro mais, que eu já estou tanto tempo com a parte dela. Feira de artesanato, que era
a arte, como é? Arte, feira de artesanato, a arte do povo em nossas mãos. Olha, eu já até li. A arte do povo em nossas mãos. Porque era o quê? Porque todo o artesanato é feito pelas mãos, então todos tinham essa parte de criar. Então, eu coloquei esse nome. Ela só veio a mudar depois da 8ª feira, que daí ela passou a chamar a Feira de Artesanato, a Arte da Gente. Nesse começo, ela já funcionava, já tinha 2 vezes por ano, porque hoje em dia é assim, né? Dia das Mães e no Natal. E aí, como que foi essa mudança? Tipo, vai acontecer 2 vezes por ano, e por que que essas 2 datas foram escolhidas? Então, a nossa feira, ela foi feita para o Natal, né? E aí, quando Pindamonhangaba foi fazer o aniversário dela, tinha muitos eventos para acontecer na cidade, mas não tinha nada voltado para o artesanato de Pindamonhangaba. Foi então que a gente pensou em fazer uma feira de artesanato para comemorar junto com o aniversário da cidade. Então, nós implantamos para comemorar e foi feita a primeira comemorando o aniversário da cidade. Porém, mais 2 anos depois, nós vimos que era mais interessante colocar na festa mais procurada, onde que o comércio era mais procurado, que era o comércio de Dia das Mães, né? Porque o artesanato, ele é voltado para as necessidades do lar, né? Então, vamos fazer ela? Vamos. Então, foi a hora que nós, mudamos e o clube abriu espaço para a gente ter uma outra atividade aqui 2 vezes por ano, né? E tem alguma diferença da feira que é organizada em maio para dezembro? Tipo, os artesãos, eles procuram fazer coisas mais voltadas para essas datas? É assim, o que nós fazemos? Quem participou em dezembro, a primeira coisa que eu faço quando eu vou organizar a de dezembro, eu dou oportunidade para os mesmos artesãos que se comprometeram com a gente estar com a gente em dezembro. Então, eu acho justo que eles sejam os primeiros chamados. Eu boto uma data lá em que eles têm que entrar em contato com a gente. Então, eles têm a condição de fazer primeiro as inscrições. Os demais que não fizeram, nós já chamamos de vagas remanescentes e abrimos, então, para novos artesãos, né? É difícil? Vou contar para você. Quem está, quer continuar. E quando alguém sai, é lógico que a procura é muito grande, né? Então, mas aí nós começamos a fazer uma divisão em relação às cidades, né? Porque não parece, mas a de Natal, nós tivemos 17 cidades participando. Já agora de dezembro, nós vamos ter 10 cidades participando, né? Então, porque o artesanato nas suas cidades também é bem vendido na época do Dia das Mães. Então, aí a gente deixa essa parte sempre para o Dia das Mães e Natal. Bem legal. E agora, dia 5, a gente tem, né, a primeira edição do ano, que é a do Dia das Mães. E como é que foi a seleção desses artesãos que vão estar para cá? Eles participaram da do Natal e vão vir para essa também? Sim. Nós vamos ter alguns artesãos que participaram de Natal e as cidades que participaram também no Natal. Alguns não vão estar presentes, né? E foi quando nós abrimos, então, algumas vagas remanescentes, né? Mas o artesanato, ele é muito diversificado. Nós temos muitos tipos de artesanato, né? Então, quando nós começamos, Júlia, era arte raiz. Só para você ter uma ideia, posso falar um pouquinho sobre isso? Claro. Quando a gente fala arte raiz, tudo era mesmo tirado da mãe natureza. Tudo. Então, nós tínhamos as cestarias, que eram feitas de bambu, de palha de milho, que era feita com capim dourado. Só para você ter uma ideia, uma das coisas que mais me marcaram na época que nós começamos, Santo Antônio, São Bento e Campos de Jordão, eles tinham criações de ovelhas. Eles tosqueavam as lãs, entendeu? Fiavam as lãs e vendiam o quilo da lã. Campos de Jordão era muito famosa por isso. E
além deles, o que nós precisávamos ter? Nós precisávamos ter artesãos que produziam os teares e as rocas, para afiarem as lãs e também para fazer os tapetes. Então, para você ver, isso chama arte raiz, que é tudo tirado da natureza. Então, Uhum. nós fomos evoluindo essa parte. Depois nós passamos para arte emergente, em que a matéria-prima começa a receber os primeiros produtos pré-industrializados, que foram os fios de nylon, entendeu? Então, foram mudando as lãs, né? As cestarias foram recebendo também outro tipo de matéria-prima. Então, ela passou de arte raiz para arte emergente. E depois da arte emergente, hoje nós não falamos nem arte raiz, nem mais arte emergente. Hoje nós damos também um novo nome, nós damos trabalhos manuais, porque quase todo material que hoje é usado já é industrializado. Então, eu compro aquela matéria-prima pronta e vem com o quê? Com a minha criatividade. E a minha criatividade, ela vem para quê? Colar, pregar, entendeu? E aí eu crio em cima dela. Então, hoje nós estamos mais vivendo trabalhos manuais do que artesanato, Uhum. entendeu? Uhum. E que tipo dessas artes manuais que o pessoal pode encontrar na feira? Primeiro que nós vamos ter aqui ainda, nós temos muita tricoteiras, crocheteiras, que é trabalho raiz, que vem dos nossos avós, Uhum. né? Então, uma que marca muito a arte raiz, que vem assim de lá da roça, que é o fuxico. Então, hoje nós temos máquinas que fazem fuxico, né? Mas nós temos as artesãs ainda que mexem com fuxico raiz, que começou lá com a vovó, lá atrás, quando os nossos avós não tinham muito tecido, pegava os pedacinhos de tecido e transformava eles em rodelinhas, ia juntando, ia fazendo coxa, ia fazendo blusa. Então, isso nós temos muito a madeira, que ela ainda é a arte raiz. Hoje a madeira é uma das únicas das artes raízes mais presentes, ainda a madeira, né? Uhum. Apesar de ter sido substituída pelo MDF, né? Mas nós temos muitos artesãos. Se você for para o lado de Minas Gerais, assim, ela é rica na parte da madeira, né? Então, a gente encontra de tudo. A cestaria também, em bambu, que ainda permanece, né? Umas que passou a quase você não vê, que é a cestaria feita por cipó, porque hoje é proibido tirar das florestas e da natureza o cipó, então esse está em extinção. Então, quando a gente começa a ver toda essa parte, você vai vendo as evoluções acontecendo, né? E quando a gente vê, a gente tem que dar muito, muito valor, porque realmente eles estão se acabando, né? Além do artesanato também, tem alguns estandes de alimentação também, né? Que o Sim, pessoal pode conferir. Como é essa organização? Por exemplo, vai ter quantos estandes, quantos desses vão ser de alimentação? Como que você faz essa divisão? Então, na feira de artesanatos, nós temos 120 vagas, né? Na parte da alimentação, nós só temos 12 vagas para alimentação. Por quê? Como é um dia só de feira, nós precisamos dar oportunidade para quem mexe com alimento, ter oportunidade de trazer aqui e vender tudo aquilo que ele se propôs a fazer para essa feira e ser vendido aqui, para que Uhum. não volte com esses produtos, porque eles são perecíveis. Então, a ideia é que eles consigam vender aqui mesmo, a parte da alimentação. E o mais interessante, Júlia, que a alimentação, a cultura que a gente tem dos nossos avós, dos nossos antepassados, vem muito da manteiga, vem muito do queijo, muito dos doces de abóbora, do doce de mamão. Esses doces que eram todos tirados da natureza e era feito em fogão de lenha, né? Então, nós temos artesãos que produzem isso, mesmo hoje tendo ele sendo industrializado, mas nós temos muitos artesãos ainda que fazem isso. O bolo que ainda que tem a receita da vovó,
né? Então, nós temos isso, a gente faz questão de ter isso na feira de artesanato, as tradições antigas da arte raiz mesmo, da alimentação. Então, tem cada coisa deliciosa, menina, que vale a pena, que é só nessa feirinha. Exatamente, tem um senhorzinho que ele vem com um monte de brigadeiro diferente. Tem. E toda vez eu espero a feira para comprar brigadeiro dele. Mas dessa vez ele não vai estar aqui, esse senhorzinho que tem um montão de doce. É um negócio em pezão, assim, cheio de brigadeiro. Ele, nessa feira, ele não vai ter, mas nós vamos estar com outras artesãs aí. Ele, só para você ter uma ideia, ele ficou tão famoso, né? Ele e a esposa dele, o seu Miguel e a... Porque eu só vi eles aqui, não vi em outro lugar. Eles começaram, para você ver, eles começaram a ter visibilidade de tal forma aqui na nossa feira de artesanato, que hoje eles são chamados para as grandes feiras em outras cidades, né? E eles foram participar de uma outra justamente por causa dessa quantidade de doce que eles fazem. E é uma pena a gente não conseguir trazê-los nessa daí. São vários, por causa de um sabor diferente do outro. Muito gostoso. Muito bom. E tem mais alguma história, assim, que você pode compartilhar com a gente, de gente que começou aqui na feira e foi conquistando bastante coisa? Olha, quando nós começamos a feira de artesanato, nós começamos porque assim, o artesanato era uma coisa que ficou feita muito restrito dentro de casa. Então, nós tínhamos as artesãs que trabalhavam dentro de casa, vendia para uma pessoa ou outra. Assim era o artesanato. Por quê? Quando chegou a era industrial, o que aconteceu? Todo mundo queria trabalhar fora de casa. E foi a hora que muitas mulheres passaram a trabalhar em fábrica, até começarem a dar aula e tudo mais. E o artesanato se reduziu a muito pouco, né? E aí, como eu lidava muito com essas mulheres, olha só como uma coisa puxou outra. Eu era a pessoa aqui em Pinda que mais mexia com o número de mulheres por causa do artesanato, né? E mexendo com elas, eu também fui convidada a fazer parte do Conselho dos Direitos da Mulher. E fui a primeira presidente do Conselho da Mulher de Pindamonhangaba, representando as artesãs, né? E essas artesãs, nós começamos também a fazer um trabalho, porque muitas delas tinham também alguns problemas familiares, que foi o que mais me fez me aproximar delas, né? Que foi o meu trabalho de fazer políticas públicas, né? Foi mexer com essas mulheres. E muitas delas, para você ver, estão comigo até hoje, desde a primeira, tá? Que se tornaram grandes empresárias, que nem aqui moram mais, moram em São José dos Campos, uma delas até eu vou falar, é a Isabel, que se tornou uma grande empresária na parte de bijuterias em São José dos Campos. Mas ela diz assim, amiga, você que foi a responsável de eu estar onde eu estou. Então, eu não falto. E realmente, a Isabel nunca faltou à feira. Ela vai estar aqui com a gente também. Tem ela e tem outras tantas. E o mais bonitinho, Ju, vocês nem acreditam, gente. Elas traziam os bebezinhos dela pequenininhos. E se vocês olhassem debaixo da mesa, as crianças estavam dormindo ali. Elas traziam uma caixinha ou traziam os edredons e as crianças ficavam durante a feira inteirinha ali debaixo da mesa, para você ter uma ideia. Hoje estão meninas lindas e participam da feira de artesanato até hoje. Que demais. Então, é muito bacana, tá? É lindo ver as meninas aí, sabe? Hoje mocinhas, já muitas delas já formadas, que é muito legal. Então, para a seleção, assim, acho que a preferência é por pequenas e microempresárias, né? Para elas poderem usar a feira para crescer, não é? Então, essa palavra que você usou, microempresários, é uma coisa que virou moda agora, né? Então, eu comentei outro dia, foi com a Tati, porque assim, a parte de artesanato, elas sempre foram empresárias, mas não tinha esse nome. Termo específico. Esse nome empresária não existia para artesanato, ele não era uma qualificação para artesanato, né? Depois da pandemia, a quantidade de pessoas que perderam seus empregos, a quantidade de pessoas que precisavam trazer uma renda para dentro de casa, começaram a trabalhar naquilo que sabiam de fazer de melhor. E o que eram as coisas que principalmente uma mulher sabe fazer? Mexer com coisas de artesanato e também a parte de culinária. Então, essas duas profissões deu um boom muito grande, né?
Então, o que que acontece? Hoje esse nome está dando microempresárias, né? Pequenas empreendedoras, mas na realidade é uma coisa que virou moda depois da pandemia. Tanto que hoje muitos, né, estão se qualificando, estão fazendo curso, entendendo mais sobre economia, de como fazer esse dinheiro virar um momento de ser de produção, de investir na produção e investir também nos recursos da casa, de manter a casa. Então, nós temos muitas das artesãs que estão sabendo muito bem fazer isso, do qual a gente está chamando de microempreendedoras. Uhum. Você falou aí sobre a pandemia. Você sentiu essa diferença da última feira antes da pandemia até o pós-pandemia? Com mais gente interessada em participar, de novos artesanatos que vieram para a feira? Sim, com certeza. Tanto que os 2 anos que nós não pudemos fazer a feira, realmente, assim, você via que também faltou dinheiro para essas artesãs, né? De uma certa forma, mas foi assim, não teve a visibilidade, mas elas passaram a trabalhar demais dentro de casa. Porque eu, com aquela relação toda de artesãos que tinham, então as pessoas me ligavam: olha, eu estou precisando de uma artesã para fazer uma roupinha para o meu netinho que vai nascer em lã, entendeu? Aí outra: olha, eu estou precisando fazer um enxovalzinho para colocar talquinho, né? Quem que é? Então a gente indicava e elas entravam em contato Meio que com uma essas feira à artesãs. distância. Então ficou mais pelo telefone e as pessoas fazendo contato por telefone e até mesmo depois cada uma ia procurar o artesão que tinha necessidade. Mas quando nós voltamos, foi um momento foram 2 momentos que nós perdemos 4 artesãs por causa do Covid e 2 por motivos de câncer, né? Então, até quando eu abri a feira, a minha homenagem foi feita para elas, né? Nossa, agora eu até fiquei emocionada agora. E, e elas, porque elas fizeram muita falta também, entendeu? E, de repente, foi ceifada pela Covid, né? Mas estamos todos aqui, tanto que eu digo que a nossa feira de artesanato, ela não é só uma feira. A gente aprende a fazer grandes amigas, entendeu? E ali a gente sai com amigas super legal, tanto que eu abro a feira e digo assim: vamos então, primeiro, vamos cumprimentar a nossa amiga do lado esquerdo, aí todo mundo, agora vamos para o lado direito, vamos fazer amizade, vamos dar boas-vindas aos novos artesãos que estão chegando na nossa cidade, porque Pindamonhangaba passou então a agregar, a abraçar, e principalmente a ferroviária dar esse abraço para todas essas pessoas, né? E Pindamonhangaba foi referência e é até hoje referência de feira de artesanato, porque pode procurar, ninguém em nenhuma cidade tem 24 anos de feira de artesanato, só aqui na ferroviária. Com certeza. Faz parte da programação da feira também, né? Algumas apresentações no palco, né? Isso. Nós temos grandes grupos de balé que se apresentam com a gente todo ano, elas estão aqui. Então, nós vamos ter o grupo, posso falar? Pode. Aqui, o balé da Bia Santos, o balé da Cênica de Danças da Mônica Alvarenga, o grupo Ialabina, que é o grupo de dança do ventre, tá? E depois nós vamos ter a participação também do grupo de dança da Gorete Vangal. E durante o dia todo nós temos também a Geni, que fica pintando o rostinho das crianças, né? Que faz essa participação e distraindo as crianças aí. Mas as apresentações no palco, a gente tem que agradecer muito aos pais, porque eles são muito gentis em querer trazer as filhas, porque poderiam, não, olha, hoje não é dia de aula, hoje não é, mas os pais, muito, eu só tenho que agradeço aqui aos pais, que comparecem e trazem as suas filhas para fazer essa apresentação no palco, gentilmente, tanto o grupo, o corpo de dança, como os professores também. No final de semana ainda, né? Domingão, Pois é, ter essa disponibilidade. E eles vêm. Então, eu agradeço de todo o coração, tanto as professoras e as crianças e os pais. Né? Ana, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o processo de organização da feira. Assim, acabou uma feira e você já tem que começar a organizar a outra.
Como que é todo esse processo de entrar em contato com as meninas? Aí tem um dia que você chega aqui no clube antes, né? Um dia antes para poder demarcar. Uhum. Durante uma feira até chegar a outra, como que é todo Então, esse nós processo? começamos a fazer uma feira com 3 meses de antecedência. Por quê? Os artesãos precisam produzir, entendeu? Uhum. Até eu digo assim, nós temos artesãos que sabem produzir, mas não sabem vender. Então, eles precisam alguns dizem atravessadores, outros eu digo amigos, que vendem para esses artesãos, né? Mas tudo precisa ser artesanato, né? Então, eu não me incomodo se nós temos lá uma pessoa que sabe fazer artesanato, mas não sabe vender e não tem tempo, né? Porque quem produz, ela tem que ficar muito tempo ou na frente de uma máquina de costura, ou até mesmo pintando os tecidos, ou até mesmo tecendo ou crochetando. Então, tem pessoas que não gostam mesmo de estar em contato para venda e nem sabem, não tem muito essa gente. Então, Uhum. nós temos tanto os artesãos como as pessoas que vendem para eles. E nós entramos em contato com 3 meses antes, com antecedência, para que eles possam, então, começar a produzir, né? Uhum. Porque não é só a nossa, de repente, porque depois da nossa, várias cidades, né? Até posso comentar um trechinho Claro. aqui, na de maio do ano retrasado, eu recebi uma ligação da vice-prefeita de Jambeiro, perguntando se ela poderia, que ela ia fazer uma visita aqui para o prefeito de Pinda, se podia também fazer uma visita para mim. Eu falei, nossa, daí eu falei, mas lógico, eu falei, né? Ela falou assim, eu quero ir aí conhecer e conhecer o know-how da sua feira, que é muito comentado. E ela veio, tomou um café comigo, e os artesãos dela, então, ela trouxe um grupo de artesãos com a parte da culinária raiz, que quem for em Jambeiro vai ver aquelas coisinhas deliciosas que a gente encontra em cada cidade, aquelas coisas típicas de cada Uhum. cidade, né? Então, eles vieram e vão estar nessa feira também, tanto com a parte de alimentação quanto o artesanato deles. Então, ela veio, juntou um tanto de artesãos e eles vieram, né? Na de dezembro, para você ter uma ideia, eles não vieram, porque ela ligou para mim e falou: Ana, nós vamos montar a nossa primeira feira aqui. E montaram, né? E ela vem para cá ver, mas eu não tive condições, porque eu estava com a nossa aqui. Mas para você ver, chegou agora, eles entraram em contato, nós vamos estar em maio aí. Então, eles vão estar aqui, vocês vão poder conhecer o artesanato deles também, né? Outra cidade de longe que vem é São João del Rei, né? Então, nós, assim, vão estar várias cidades, São João del Rei, Taubaté, São José dos Campos, Jacareí, gente, eu tenho que ler aqui, porque eu não lembro o nome de todos, Muita cidade. Guaratinguetá, Roseira, Tremembé e Pindamonhangaba, que abraça todas as outras cidades, né? Não pode Então, faltar, né? não, então, e é assim, e são pessoas que já se organizam para estarem aqui, sabe? E é como você me perguntou, são 3 meses antes de antecedência para que eles possam, então, produzir, né? Uhum. E aí, quando eu abro a inscrição, antes de abrir a inscrição, eu tenho que primeiro acertar tudo aqui com vocês. Se pode, se não pode, se está de acordo, como é que é, né? E hoje, o meu contato maior é você, né, Júlia, Uhum. que organiza tudo para mim, deixa tudo certinho, pontua tudo que precisa, o que não precisa. E a Diana também. A Diana, até eu digo, a Diana é cria da casa. Nossa, aí É. olha, Diana. Porque a Diana, ela começou aqui bem garotinha, né? E Uhum. acompanhou toda essa evolução também da feira de artesanato. A Diana sabe muito bem o que foi a feira de artesanato todos esses anos, né? E aí a gente entra em contato e aí eles dão a devolutiva para a gente. É lógico que eles pagam uma taxa, porque nós produzimos 7 faixas que são colocadas na cidade. Nós temos Uns os panfletinhos, né? panfletos que são colocados, são mais de 1.500. Agora, você não vai acreditar, Hum. a maior parte sou eu que ponho na rua. Você acredita? Eu vou de porta em porta, eu que coloco. Eu ando muito, tomo um sol maravilhoso, encontro com grandes amigas, porque quando você começa a andar na rua, né? E tem a colaboração também de algumas amigas queridas que eu posso falar, Claro, fica à que são vontade. amigas queridas que me ajudam. A Vera, que é a diretora da escola Siciliano,
ela coloca para todos os alunos. A Escola Arte e Vida Brígida, que também coloca para todos os alunos, para mim, um folhetinho. A Escola Arte Toledo, que a Dora Toledo, são para elas que estão sempre assim me ajudando também a fazer a divulgação da feira, então não posso esquecer. E também tem um apoio muito querido, que é a Casa das Linhas. A Casa das Linhas também sempre esteve com a gente ajudando a gente a divulgar, né? Porque a maior parte das artesãs, até então, para você ter uma ideia, a única casa que tinha de armarinhos era a Casa das Linhas. Né? Hoje nós já temos mais casas assim, mas a Casa das Linhas, ela sempre, eu falei, puxa vida, os artesãos compram aqui, né, para poder produzir o artesanato, né? Então eles também vinham e ajudavam a gente, né? E a Juri, eles patrocinaram também o folhetinho aqui para gente, né? Ana, depois de uma feira, acabou a feira, deu tudo certo. Como que você avalia o desempenho da feira? Então, uma das coisas que eu faço primeiro pelo próprio movimento, porque você lá do palco você consegue ver um movimento, eu acho que você já viu de subir, né, que é muito pela própria devolutiva que as artesãs dão para gente. Então, de primeiro, eu pergunto para eles: vocês conseguiram tirar o dinheiro que vocês investiram aqui? Porque a primeira coisa, se eles investiram um X para estar aqui com a gente, a primeira coisa que eu digo para eles, se você investiu isso, você tem que estar aqui. A primeira coisa, eu preciso tirar o dinheiro que eu investi aqui. Depois que eu investi o dinheiro para estar aqui, eu começo a começar a vender. Né? Então, isso, porque eu digo que o artesão, Júlia, passaram a todos eles conhecerem, não só hoje eles passam isso para frente, que eu criei o lema, posso falar? Os 5 lemas do artesão: comprometimento, criatividade, qualidade, um bom preço e um sorriso no rosto. Então, para eu criar esses 5 lemas, foi quando eu comecei a montar a feira, e era assim: vocês vão participar? Vamos. Chegava no dia, não aparecia. Então, a gente ficava com o espaço e você via que as pessoas não se importavam. Não preciso, né? Não vou. Tá chovendo, não vou. Tá frio, não vou, né? Então, comprometimento o artesão não tinha. Eu passei a exigir o comprometimento, né? Não só comigo, mas também com o próprio cliente deles. Se eles começam a produzir um artesanato para um determinado cliente, ele tem que entregar no tempo que ele falou. Então, o comprometimento é importantíssimo. E com ele mesmo, né? A empresa dele, se ele não levar a sério, quem que vai levar, né? Com certeza. Criatividade. Foi muito interessante que quando nós começamos, estava começando a sair a revista Faça Fácil. Não sei se você lembra dessa revista. E essa revista era colocada nas bancas de jornais. E eu me lembro que eu fui pedir para fazer a propaganda na banca de jornal, e o dono da banca de jornal era muito amigo, que ficava em frente ao externato. E aí ele virou e falou assim: nossa, Ana, vou te dar uma revista vou te dar uma revista nova que saiu da revista Faça Fácil. E ele me deu essa revista. Olha só. E eu adorei, porque eu não tinha visto ainda a revista, então fiquei comigo. E aí, na feira de artesanato, isso aconteceu na segunda feira de artesanato, 2 artesãs começaram a brigar bravas uma com a outra. Você roubou o meu desenho, você roubou. Aí eu lembrei que eu tinha a revista. Aí eu fui lá na minha caixa, peguei a revista, deixei as duas assim se discutindo, voltei, pus assim nas costas. Você que roubou dela? Você que roubou o desenho dela? E quem é que vendeu para a revista Faça Fácil? As duas ficaram meio sem graça e viram que realmente já não era uma coisa que era feita. Não era exclusivo, né? De cada um, né? Então elas passaram a ver que aí o mundo também passou a ter, quem gostava, ter conhecimento. E aí foi a hora que eu comecei a exigir criatividade. Não é porque você tem uma receita aqui que você vai seguir ela à risca. Você tem que inovar, pôr, né? Porque o artesão, ele cria, ele tem que criar. Então eu comecei a exigir criatividade, qualidade. Aí a qualidade foi outra.
Nós começamos a ter artesanato produzindo, mas a gente via que nem todo o artesanato estava bem feito. Ou a cola não era de boa qualidade, ou a costura não estava feita em linha reta, entendeu? Então, eu comecei a exigir criatividade e ficar atenta na produção do artesanato. Então, os artesãos tinham que trazer o artesanato para eu ver, para poder entrar na feira. Então, tinha que ter, o produto tinha que ter qualidade. Um bom preço. Aí o bom preço também foi uma coisa muito legal. 10 anos de feira de artesanato, surge então, olha só que coisa interessante, as primeiras lojas de R$ 1,99. Né? A feira já tinha 10 anos. E quando surgiu a loja de R$ 1,99, nós tínhamos muito produto feito pelos xing-lins, né? Que eles fazem em série. E eles tinham um preço muito baixo. Então, as artesãs diziam assim, fui eu que fiz, eu posso pôr o preço que eu quero. Tudo bem, eu falava, você pode pôr o preço que quer. Só que também as pessoas vão saber... Não vão comprar. O preço que vale, porque hoje a gente tem uma forma de comparar o preço no R$ 1,99. Então, a gente tem que ver e provar para as pessoas, olha, eles têm lá, mas o meu é feito por mim, o meu é feito 1 a 1 por mim, e pode ver que você não vai encontrar outros iguais. Então, o que o artesão tem? Ele tem produtos diferenciados, é isso que faz o trabalho industrializado para o trabalho artesanal. É a diferença na criatividade, porque ele cria um de cada vez, diferente do outro. Eles podem ter as mesmas técnicas, porém, são diferentes. Sim. É algo exclusivo, né? E depois, o quinto, que é um sorriso no rosto. O sorriso no rosto, os artesãos sentavam na época da feira e ficavam fazendo tricô e o pessoal passando. Aí eu falei, parou, ninguém faz nada na feira, não quero ninguém criando nada, nem costurando, nem fazendo nada na feira. Vocês vão aprender a vender. E aí eu comecei a ensiná-los a vender. Eu quero todo mundo do outro lado da mesa. Eu quero que vocês, com um sorriso no rosto, dê boas-vindas para quem está chegando. Porque o sorriso no rosto me abre portas para eu chegar até você. Entendeu? E aí vocês vão pegar o produto de vocês e vocês vão mostrar para a pessoa, isso aqui é feito por mim. Eu uso a lã tal, ou eu uso tecido tal, e vocês vão poder explicar, entendeu? O que vocês fazem. Isso é o trabalho de um artesã. O sorriso no rosto só vai abrir portas. Então, o sorriso no rosto abre porta para os outros 4. Nossa, muito legal essas referências do artesanato. Muito legal mesmo. Então, vou dar uma pausa rapidinho aqui para passar para o pessoal a agenda do final de semana, desse final de semana do clube, e a gente já continua o nosso bate-papo. Nesse domingo, dia 28, vamos encerrar a programação de aniversário do clube e vamos fechar com chave de ouro com o grupo de pagode Catinguelê, que tem várias músicas aí de sucesso pelo Brasil inteiro. O show deles começa às 5 da tarde e 1 horinha antes, a partir das 4, a gente tem o DJ Adriano K para animar aí o pessoal. Após a apresentação do Catinguelê, a gente tem algumas coreografias aí com a professora Patrícia Domingos. Ingresso. Associado, como de costume, não paga ingresso para entrar no evento. Mulheres até 5 horas não pagam ingresso, a partir das 5 pagam meia, que é R$15, homens pagam 30 e crianças de até 12 anos não pagam ingresso. E também, enquanto os pais aproveitam lá o show, tem recreação infantil, algodão doce e pipoca para a criançada aí com o pessoal do Clube Kids da Ferroviária. E depois, no feriado, dia 1º, temos aí o Corre Que é Rock, uma corrida de 5 km com categoria feminino, masculino e infantil. As inscrições são no site do clube e depois da corrida, que é de 5 km, tem Rockway para curtir aí com o pessoal, um rock bem legal. Valores da inscrição. Associados pagam R$50, não associados R$70. E o da corrida das crianças é uma corrida gratuita, de uma forma mais recreativa, para a criançada brincar mesmo. E depois, no domingo, dia 1º... Primeiro já foi. No domingo, dia 5, temos a feira de artesanato aqui no clube. Entrada franca no ginásio, das 8 às 6 da tarde, certo? 6 da tarde. Das 8 não, das 9, né? Começa às 9 para
para o público, né? Uhum. Para os artesãos já começa às 7 horas da manhã e vai até às 18 horas. Então estão todos também aí convidados para apreciar a feira de artesanato e já comprar o presente de Dia das Mães. E que, olha, tem coisas lindíssimas, viu? O pessoal não pode perder, né, Ana? Não. Então, voltando aqui para o nosso bate-papo, na sua opinião, qual que é a importância da Feira do Artesanato, tanto para as empreendedoras, né, que vêm aqui vender o seu serviço, e também para a cidade? Olha, se você for voltar um pouquinho à nossa história, os nossos reis e rainhas, eles já eram, tudo que eles tinham era feito por artesãos, né? Então, o artesão, ele faz uma sociedade, ele faz a cidade crescer também. Então, é importante a gente dar essa visibilidade para os artesãos. Lógico que a era industrial sumiu um pouco com eles, a pandemia trouxe eles de volta, e eu acho assim que todas as cidades precisam abrir portas para o artesanato, para essa criatividade que todos nós seres humanos temos. Todos nós sabemos criar alguma coisa, ou é na música, ou é na dança, ou feitas o trabalhos manuais, né, que é o parte do artesanato, a música. Então, tudo isso faz parte dos dons que Deus nos deu para poder criar e alegrar a vida da gente. Então, todas as vezes, pode ver que você vai em algum lugar onde tem música, tem dança, você consegue colocar um pouco mais de alegria na sua vida. E o artesanato, ele também não trabalha só o ganha-pão, ele trabalha também uma terapia que a pessoa faz, porque enquanto ela está trabalhando ali, ela está criando, ela está saindo dos problemas dela. Até eu digo muito isso para as artesãs. Deus deu os 7 dons das artes para a gente entrar, Júlia, o universo e Deus. Porque quando a gente cria, a gente entra num outro estado, né? De quem está cantando, de quem está dançando, e é também para quem está criando. Né? Então é muito importante, e principalmente hoje, como uma forma de ganhar o seu dinheiro, manter a sua família. Então é muito importante ter eles aí. Ana, a gente percebe que o artesanato é uma coisa que você gosta muito e também tem muito conhecimento sobre isso, né? Como que começou esse seu interesse pelo artesanato? Primeiro que eu tinha uma mãe maravilhosa, minha mãe ela bordava coisas lindíssimas, tanto que meu enxoval todo é feito no linho, no crochê e bordado. Meu enxoval é muito bonito, feito pela minha mãe. Por mim também, porque eu também tenho bastante. Até um dia um artesão falou: a Ana não é nem sabe fazer nada, porque eu nunca vi nada. Muita gente não sabe, mas eu também sei bordar muito bem, pinto também muito bem, sei fazer muitas coisas bonitas, eu só não tenho tempo devido à minha profissão da qual eu fui. Mas o artesanato teve muito presentes, e eu também estive muito tempo, na minha infância, eu trabalhava com freiras, que eram as freiras de lá da 4 de março de Taubaté, e elas que produziam aqueles primeiros santos que iam para a igreja Aparecida, em gesso, e eu era uma das únicas voluntárias que ficavam pintando com as freiras. Então eu pintei muita estátua com as freiras, fazia hóstia para elas mandarem lá para Aparecida do Norte. Então eu tive um conhecimento muito grande, né, com as freiras, e com a minha mãe também, né, e gosto mesmo. Tanto que a minha locadora, ela teve um espaço cultural voltada para as sétimas artes, né? Então, ali eu tinha isso. A cada 15 dias nós tínhamos lá um sarau, que nós tínhamos poetas, tínhamos músicos e exposições de artes plásticas. Posso falar um pouquinho das artes plásticas? Então, isso não, olha, isso aqui não sou eu que dividi isso foi Sócrates e Platão. Eles dividem um momento de arte maior e arte menor, né? Então, tudo que era, que nem as pinturas que você vê, as esculturas, as porcelanas, Sócrates divide isso em arte maior, que era tudo para você o tempo inteiro marcar presença e você produzir. E tudo que era feito à mão
que era feito na época era para quê? Era para ajudar dentro da casa. Então, era o quê? Eram os cestos que eles usavam na época, eram as panelas de barro. Então, ele colocava que tudo aquilo também era uma arte. Então, ele chama todo o artesanato de arte menor. Então, eu nunca nas minhas exposições, eu misturei os dois. Eu nunca, por quê? Porque para dar o grau da importância de cada uma. Então, eu tinha o espaço cultural lá, que era só de artes plásticas, onde grandes pintores expunham lá no meu espaço. E lá passaram grandes pintores lá, não sei se você chegou a ver, Não. mas grandes pintores passaram lá, como o Chibita, o Cuca, que pintou Pindamonhangaba inteirinha com seus azulejos. Inclusive, ele me deu, porque eu montava muitas das exposições dele, e um dia ele me trouxe uma arte dele de presente. Ele diz: Ana, você foi a única que sempre montava as exposições para mim, né? E depois eu comecei, foi quando então o Arthur me deu esse espaço aqui, foi a hora que então eu quis montar, então, para os artesãos ter esse espaço. Né? E aí trocou, né, da arte maior para outra. Ontem até uma artesã falou: Ana, por que você não deixa a gente pôr um quadro de pintura lá? Realmente seria maravilhoso, gente. O problema é o espaço mesmo físico, porque uma obra de arte, ela requer que você tenha um certo que você coloque ela num local e que você possa apreciá-la com uma certa distância. E nós não vamos ter isso muito aqui, né? Porque são muitos artesãos. Mas eu estou pensando ainda a gente fazer isso nas arquibancadas. Tem um espaço que dá para explorar, né? É verdade. Então, já que a gente entrou nesse assunto, né, do espaço, tudo, a gente separou uma foto aqui, se puder abrir, por favor, que é da feira do ano passado, uma foto grandona, que daí dá para você falar um pouquinho sobre essa parte de separação Ai, dos que stands. linda! Tem como dar um zoom? Deixa até pôr aqui meu óculos aqui. Olha que lindo. Até para quem não conhece a feira, consegue ver um pouquinho de como é que é. Enquanto ela vai ajustando ali o zoom, aí você também chegou a comentar sobre 7 artes, né? Se puder falar um pouquinho sobre cada uma delas. A primeira delas é a música, né? O primeiro som. Primeiro vem o som, porque dentro da barriguinha da mamãe a gente já vê o som, a criança já vê o som da água, né? Então, já começa, a gente ouve o som dos anjos cantando. Então, a música, ela vem primeiro, depois a dança. Eu não vou saber a sequência mais, gente, mas vamos lá. A música, falar em ordem específica. É a música, é a dança, é a poesia, a literatura, no caso, a pintura, a escultura. E qual é tá faltando uma, a escultura e pintura e escultura, que tá faltando uma, qual que é a outra? Gente, tá faltando uma. No momento agora eu não estou lembrando, mas são elas as mais importantes que a gente tem, né? Então, o que faz, para você ter uma ideia, é que tudo que dá sentido na vida da gente, né? Você vê que uma música marca a sua vida, marca a sua infância, o seu namoro, o tempo de vida. A música é muito importante. Teatro, seria isso? O teatro, verdade. Obrigada. É isso aí. Ó, e o teatro, realmente, que o teatro, ele compunha a corte do rei. Né? Ele alegrava. Nossa, como é que eu fui esquecer do teatro? Realmente, o teatro, ele compunha a corte do rei. Então, e depois entravam as músicas, as danças. Então, para você ver. Que hoje em dia também está surgindo novos, né? Tipo fotografia. Hoje nós já estamos mais com uma evolução de artes diferente. Nós estamos vendo, não vai muito longe, eu mesmo também com foto, né? Então, começamos com foto, a nossa produtora começa com foto, e nós tivemos aqui um trabalho muito bacana, que foi um fotógrafo, até ele fez uma homenagem para mim, para o Adelso, porque nós abrimos espaço para ele eu estou tentando lembrar o nome dele aqui, para ele expor as fotos dele, porque ele começa a fotografar o macro, o micro,
Entendeu? Que quando você fotografa o micro, você não imagina o que é. Então, ele começou a fotografar o macro e o micro na feira. E quando você olhava aquilo, e ele fazia assim, você ia para uma exposição dele, ele te dava uma folha com 10 perguntas para você colocar, escolher de todas as fotos, escolher 10 fotos. Se você conseguisse falar o que era aquelas 10 fotos em micro, você ganhava um brinde dele. Que Né? legal. Então, é uma arte que começa a surgir com a foto, que coisa que não são todas as pessoas que exploram, né? E ele começou a explorar essa parte da foto, que ficou muito bonito, né? Bem legal. Aí temos a foto maior, e dá para ver bastante como que fica o posicionamento das mesas, né? Do espaço que cada empreendedor tem aí. E como é que você estrutura tudo isso? Qual é o espaço? O que o empreendedor pode e não pode trazer? Então, primeiro, as instituições de caridade têm o espaço delas livres com a gente. Nós tínhamos 17 instituições de caridade que participavam com a gente. Só que o que aconteceu com a pandemia? A pandemia desestruturou muitas instituições que eram mantidas por voluntárias, por mulheres voluntárias, né? Hoje nós temos poucas instituições que ainda têm. Uma delas é a Fuxico, que fica até bem aqui no canto. A Fuxico, que é das irmãs lá do Externato São José. Então, elas ficavam com a gente com 2 tipos de espaço, porque as irmãs são alemãs e elas faziam, então, aquelas salgadinhos e doces, né? Alemã. E o artesanato delas. Elas vão estar fazendo, elas hoje não participam mais com a gente, até vou fazer propaganda da feira delas, elas passaram a montar uma feira de artesanato para elas, entendeu? E não participam mais da gente por causa disso. Então, as instituições não pagam nada, os artesãos já pagam uma taxa, tá? Para ocupar o espaço de 1,60 m. Então, agora vamos lá, que todo mundo fica assim, não é segredo, porque se a gente tem que divulgar, então é isso. O que vem a ser 1,60 m? Então, eu falo assim, então vamos lá para vocês viajarem comigo, que é 1,60 m. Essas mesinhas que nós temos de bar, de plástico, ela tem 80 por 80. 2 delas dão 1,60 m. Então, nós temos 1,60 m por 1,60 m, onde os artesãos, então, pode colocar. Só que nós temos muitos artesãos que eles já criam a forma de trazer o seu produto, sabe? São muito criativos. Nós temos cada artesão aí que você nem acredita. Quando você jura que está tudo aí, quando você vê, eles abrem assim, está tudo amontadinho, tudo aberto. Então, eles criam. Eu quero uma feira muito colorida, então, como artesanato tem que ser coisa, cada um criar, então fica à vontade, cada artesão cria o que pode, como pode, de que jeito pode, né? O seu espaço, né? O que mais que você perguntou para mim? Não, era isso mesmo, sobre a organização, o espaço. Esse dinheiro que é investido é gasto com a própria feira, que a gente tem as faixas, nós temos os folhetos, nós temos também a parte de som que a gente tem que pagar, e também nós damos um presente para todos o corpo de dança que passa ali, para os professores. Todos os presentes que são dados no palco são comprados na hora e na feira. Então, o dinheiro reverte para elas de novo. Que legal. Entendeu? Então, volta o dinheiro porque a gente compra para dar uma lembrancinha para cada um. E todas as crianças que chegam com a gente dá um agrado, que é um pirulito, aquele pirulito de Chaves, que não é tão grande quanto o do Chaves, mas a gente tem. Mas, olha, eu vou te contar, esse pirulito da Biga. Porque eu tenho que pôr para as crianças do palco e para as crianças que não estão no palco. Que está ali visitando, né? Que estão visitando também. Tem que dar para as crianças também. E eu faço essa feira com muito amor, muito carinho. Posso contar uma historinha? Claro. Teve um ano que eu não ia fazer. E aí veio a instituição, que era a Casa Transitória. Eu falei, eu não vou fazer. Mas por que, Ana? Nós precisamos dela. Ela virou e falou assim, Ana, você precisa fazer a feira,
porque o que a gente vende de artesanato lá ajuda a gente a comprar os produtos para montar a cesta de Natal, né? E aí eu fiquei assim, bateu no coração, meu Deus, e agora, né? E logo em seguida veio uma artesana, você precisa fazer a feira, é com esse dinheiro, que é o único dinheiro que eu guardo, que eu sei que eu posso guardar para eu visitar meus pais que moram em Minas Gerais, entendeu? Aí eu falei, putz, eu não posso parar de fazer a feira. E aí eu fui ver que a feira era importante para muitas artesãs e que fazia toda a diferença no Natal para essas artesãs que precisavam. Hoje a coisa mudou bastante, né? Hoje a gente tem um pouco mais de recursos e hoje também mudou para essa linha de empresárias, né? Mas na época não era assim. Então eu passei a ter esse carinho e tenho e amo de paixão. E por incrível que pareça, Ju, você pode não acreditar, mas é verdade. Todas as manhãs eu agradeço a Deus pela feira de artesanato, pela ferroviário e por todas as artesãs que participam da feira de artesanato. A feira é muito importante para você, né? Para mim passou a ser, entendeu? Porque eu sei o quanto é importante. E se você for ouvir as histórias das artesãs, tem histórias ali lindas. Até outro dia eu falei, eu devia ter escrito um livro desde o começo. Não Porque, é olha, tarde, não é tarde para escrever, dá porque tempo as ainda. histórias são lindas e posso contar. Eu vi um monte delas hoje que são mocinhas e que estão na feira de artesanato junto comigo. Então, ai, desculpa aí, Imagina. pessoal, aí, desculpa, gente. Mas ela é muito importante para mim. Porque foram 2 momentos muito difíceis. Meu pai morreu logo depois que a feira acabou. Entendeu? Justamente na feira do Dia das Mães. Meu pai parece que esperou a feira acabar para ele poder fazer. Eu falava para o Adelso, não olhe para mim durante a feira, porque eu não vou gostar. Então eu não olhava para o Adelso a feira inteirinha, porque eu tinha medo dele, de alguma coisa ter acontecido. Mas assim que a feira acabou, a notícia veio. Então, essa feira do Dia das Mães é muito forte para mim, né? E a de Natal, que foi a minha mãe. Então, as duas foram momentos assim muito difíceis. Mas eu digo assim, eles estão comigo nela o tempo todo. Com certeza. Né? Então, para mim, é muito marcante as duas. E são lindas, porque os dois estão ali também. Uhum. Né? A feira é uma forma de você lembrar deles, de ajudar bastante pessoas, bastantes instituições. Então, a gente vê que a feira é realmente importante para você, né? Para você e para todo mundo que participa. Né? Com certeza. Uhum. Ana, Desculpe pela emoção, imagina. gente. Não, é a forma de você se expressar aí, tá tranquilo. A feira é bem importante mesmo para você. E é com esse carinho que a gente vai chegando ao final aqui da nossa conversa. Foi muito bom receber você, conhecer um pouquinho mais da feira, do processo de organização, histórias de artesãs que vêm participar. Queria agradecer também você por ter aceitado esse convite. Nossa, eu é que tenho que agradecer, Ju, se você abrir esse espaço para mim. E não tem como não agradecer a todos os diretores, porque durante esses 24 anos, vários presidentes e diretores passaram por aqui e eles concordaram que a gente desse continuidade. Então, todos eles são importantes para mim, entendeu? Porque todos os presidentes e todos os diretores concordaram. Pode ficar a feira, né? Uhum. E agora o Júlio também muito carinhoso, muito atencioso comigo, com a feira. Eu só tenho que agradecer a ele. Não posso deixar de agradecer também a Diana, porque a Diana acompanhou todo esse processo da feira de artesanato, né? Uhum. Todos esses anos. Então, eles sabem o quanto para mim é importante a feira. E então, eu só tenho que agradecer de todo o coração, agradecer você que me ajuda a organizar ela no final, aí toda a parte disso, da estrutura da feira. Então, a todos vocês, o meu eterno agradecimento, a minha gratidão, o meu amor por todos vocês e a todas as artesãs que estão trabalhando lindamente para fazer essa feira linda para vocês no domingo. Convido todos vocês a estarem aqui. Venham, nem se for para alegrar o coração. Se não tiver dinheiro, não tem importância, mas venha Pega alegrar o cartãozinho, coração. né? Que várias delas dão um cartãozinho Dão um para cartãozinho. encomendar. Elas dão um cartãozinho. Venham, vai ser um prazer tê-los aqui, que elas também vão ficar muito felizes.
Obrigada, viu, de todo o coração. Então, passar Beijão aí. Imagina. Já pedi pro pessoal reservar aí na agenda, dia 5 de maio, Feira de Artesanato das 9 às 6. Estão todos mais que convidados para vir prestigiar esse evento. E em nome do Júlio e da gestão também, a gente fala em nome deles, que pra gente é um prazer receber você e as duas feiras aqui no ano. Movimenta tanto para você quanto pra gente também. A gente gosta de ver a casa cheia, então a gente fica muito gratificante de ver a feira cada ano que passa e a cada edição sendo uma mais melhor que a outra, que a gente acha que é impossível, mas não é. Isso aí, Todo muito ano obrigada. a feira é incrível. Muito obrigada mesmo. Obrigada a todos. Beijo no coração, espero vocês aqui. E o Pod Pop de hoje vai acabando por aqui. Espero vocês semana que vem, mais um episódio. E não se esqueçam de acompanhar a gente nas redes sociais do clube, Facebook, Instagram, TikTok, Threads, Twitter. Estamos em todos aí, é só procurar Ferroviário. Até lá, pessoal!